Oi, eu sou o Diniz Vieira. Nesta noite eu convido você a dormir na presença de São Pedro e São Paulo, os santos que têm a chave que pode abrir a porta do milagre que você precisa. Entregue os seus pedidos, entregue aquela causa urgente que você tanto necessita que seja resolvida. Confie que São Pedro, o guardião das chaves do céu, e São Paulo estão intercedendo por você diante de Deus. Enquanto você cai no sono ouvindo esta oração, permita que as portas da sua vida, aquelas portas que estão travadas, comecem a se abrir e assim você possa finalmente encontrar a felicidade que você tanto merece, a felicidade que Deus quer que você experimente. Um milagre já está sendo preparado e esta oração pode te entregar a chave que abre a porta. Antes de prosseguir, eu peço que você, por favor, clique no like, deixe um gostei nesta oração, para que assim outras pessoas possam dormir nesta noite conversando com São Pedro e São Paulo. Agora é o seu momento de fechar os seus olhos. Respire profundamente, solte o ar, relaxando o seu corpo, se entregando a este momento de oração. Agora é hora de você abrir o seu coração e conversar com São Pedro e São Paulo. Qual é a sua necessidade? Simplesmente continue caminhando nesta noite com São Pedro e São Paulo ao seu lado, e você sabe que tudo será diferente depois de hoje. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja, nesta noite eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite. Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo.
Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz, eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite. Deus está agindo, portas estão se abrindo, milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja. Nesta noite, eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite. Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo. Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz, eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite. Deus está agindo, portas estão se abrindo, milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Venerado apóstolo São Pedro, líder dos discípulos do meu amado Jesus Cristo, fostes o primeiro a proclamá-lo Filho de Deus e Messias, por isso foi chamado por Jesus de pescador de homens. Guardião da chave do céu, ouça com o seu bondoso coração a súplica que eu coloco em suas mãos nesta noite.
Por favor, São Pedro, abra as portas do milagre em minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Em sua presença, eu peço sua poderosa intercessão. Eu peço, São Pedro, que proteja a minha vida. Conceda-me a proteção divina. Conceda-me saúde, prosperidade, harmonia, paz interior e alegria, para que eu possa viver em estado de profunda gratidão. São Pedro, escolhido para guiar os homens, me ajude no caminho da vida, para que eu possa desfrutar a minha realidade com graças e bênçãos. São Pedro, guardião das chaves do céu, livre-me de todos os perigos, ajude-me a vencer todos os obstáculos. Com a sua fé inabalável, abra as portas da misericórdia em minha vida, para que eu possa sentir a presença de Deus em minha vida, em todos os momentos. Ajude-me, São Pedro, a continuar confiando, que eu jamais desista, que mesmo nas situações difíceis, eu possa continuar acreditando. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de cura, trazendo a solução para todas as doenças físicas e emocionais que possam estar afetando a mim e a minha família. Traga para dentro desta casa, São Pedro, alívio e restauração. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de oportunidades profissionais, para que eu alcance um crescimento na minha carreira, para que eu alcance a realização profissional. Guia-me, São Pedro, para os caminhos do sucesso. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de prosperidade em minha vida, para que eu possa superar as dificuldades financeiras. Conceda-me, São Pedro, abundância e estabilidade em minha vida. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de sabedoria, para que eu possa encontrar o conhecimento e o entendimento dos planos de Deus em minha vida. Ilumine os meus caminhos, São Pedro, com clareza e discernimento. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de inspiração, para que a minha mente seja inundada com ideias inovadoras, com pensamentos positivos e com a orientação perfeita, para que eu sempre tome as melhores decisões. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas da intuição, para que eu possa ser guiado pela sabedoria divina, e que assim eu possa agradar a Deus com as minhas atitudes. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas da paz em minha casa, traga harmonia, união e equilíbrio, para que todos possamos nos amar e respeitar dentro deste lar. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas do amor, para que este sentimento seja o verdadeiro farol nos meus relacionamentos. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de esperança, para que amanhã eu acorde confiando que com a sua poderosa intercessão, tudo vai ficar bem, tudo vai acontecer para o meu bem maior. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de gratidão em meu coração, para que eu possa reconhecer a grandeza de Deus em minha vida, todas as coisas boas que já me foram concedidas. Muito obrigado, São Pedro, por dormir comigo nesta noite. Muito obrigado, São Pedro, por abrir todas as portas. Muito obrigado, São Pedro, por escutar as minhas preces. Muito obrigado, São Pedro, por trabalhar em meu favor, advogando por mim junto a Jesus, para que eu alcance o milagre que eu tanto necessito. Glorioso São Pedro,
apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja, nesta noite eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite. Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo. Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz, eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite. Deus está agindo, portas estão se abrindo, milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja, nesta noite eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite. Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios.
Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo. Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz, eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite. Deus está agindo, portas estão se abrindo, milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Venerado Apóstolo São Pedro, líder dos discípulos do meu amado Jesus Cristo, fostes o primeiro a proclamá-lo Filho de Deus e Messias, por isso foi chamado por Jesus de pescador de homens. Guardião da chave do céu, ouça com o seu bondoso coração a súplica que eu coloco em suas mãos nesta noite. Por favor, São Pedro, abra as portas do milagre em minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Em sua presença, eu peço sua poderosa intercessão. Eu peço, São Pedro, que proteja a minha vida. Conceda-me a proteção divina. Conceda-me saúde, prosperidade, harmonia, paz interior e alegria, para que eu possa viver em estado de profunda gratidão. São Pedro, escolhido para guiar os homens, me ajude no caminho da vida, para que eu possa desfrutar a minha realidade com graças e bênçãos. São Pedro, guardião das chaves do céu, livre-me de todos os perigos, ajude-me a vencer todos os obstáculos. Com a sua fé inabalável, abra as portas da misericórdia em minha vida, para que eu possa sentir a presença de Deus em minha vida, em todos os momentos. Ajude-me, São Pedro, a continuar confiando, que eu jamais desista, que mesmo nas situações difíceis, eu possa continuar acreditando. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de cura, trazendo a solução para todas as doenças físicas e emocionais que possam estar afetando a mim e a minha família. Traga para dentro desta casa, São Pedro, alívio e restauração. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de oportunidades profissionais, para que eu alcance um crescimento na minha carreira, para que eu alcance a realização profissional. Guia-me, São Pedro, para os caminhos do sucesso. São Pedro,
nesta noite, abra todas as portas de prosperidade em minha vida, para que eu possa superar as dificuldades financeiras. Conceda-me, São Pedro, abundância e estabilidade em minha vida. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de sabedoria, para que eu possa encontrar o conhecimento e o entendimento dos planos de Deus em minha vida. Ilumine os meus caminhos, São Pedro, com clareza e discernimento. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de inspiração, para que a minha mente seja inundada com ideias inovadoras, com pensamentos positivos e com a orientação perfeita, para que eu sempre tome as melhores decisões. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas da intuição, para que eu possa ser guiado pela sabedoria divina, e que assim eu possa agradar a Deus com as minhas atitudes. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas da paz em minha casa, traga harmonia, união e equilíbrio, para que todos possamos nos amar e respeitar dentro deste lar. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas do amor, para que este sentimento seja o verdadeiro farol nos meus relacionamentos. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de esperança, para que amanhã eu acorde confiando que, com a sua poderosa intercessão, tudo vai ficar bem, tudo vai acontecer para o meu bem maior. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de gratidão em meu coração, para que eu possa reconhecer a grandeza de Deus em minha vida, todas as coisas boas que já me foram concedidas. Muito obrigado, São Pedro, por dormir comigo nesta noite. Muito obrigado, São Pedro, por abrir todas as portas. Muito obrigado, São Pedro, por escutar as minhas preces. Muito obrigado, São Pedro, por trabalhar em meu favor, advogando por mim junto a Jesus, para que eu alcance o milagre que eu tanto necessito. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja, nesta noite, eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim, para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite. Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo.
Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo. Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz, eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite. Deus está agindo, portas estão se abrindo, milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja. Nesta noite, eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite. Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo. Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz, eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite.
Deus está agindo. Portas estão se abrindo. Milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Venerado Apóstolo São Pedro, líder dos discípulos do meu amado Jesus Cristo, fostes o primeiro a proclamá-lo Filho de Deus e Messias, por isso foi chamado por Jesus de pescador de homens. Guardião da chave do céu, ouça com o seu bondoso coração a súplica que eu coloco em suas mãos nesta noite. Por favor, São Pedro, abra as portas do milagre em minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Em sua presença, eu peço sua poderosa intercessão. Eu peço, São Pedro, que proteja a minha vida. Conceda-me a proteção divina. Conceda-me saúde, prosperidade, harmonia, paz interior e alegria, para que eu possa viver em estado de profunda gratidão. São Pedro, escolhido para guiar os homens, me ajude no caminho da vida, para que eu possa desfrutar a minha realidade com graças e bênçãos. São Pedro, guardião das chaves do céu, livre-me de todos os perigos, ajude-me a vencer todos os obstáculos. Com a sua fé inabalável, abra as portas da misericórdia em minha vida, para que eu possa sentir a presença de Deus em minha vida, em todos os momentos. Ajude-me, São Pedro, a continuar confiando, que eu jamais desista, que mesmo nas situações difíceis, eu possa continuar acreditando. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de cura, trazendo a solução para todas as doenças físicas e emocionais que possam estar afetando a mim e a minha família. Traga para dentro desta casa, São Pedro, alívio e restauração. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de oportunidades profissionais, para que eu alcance um crescimento na minha carreira, para que eu alcance a realização profissional. Guia-me, São Pedro, para os caminhos do sucesso. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de prosperidade em minha vida, para que eu possa superar as dificuldades financeiras. Conceda-me, São Pedro, abundância e estabilidade em minha vida. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de sabedoria, para que eu possa encontrar o conhecimento e o entendimento dos planos de Deus em minha vida. Ilumine os meus caminhos, São Pedro, com clareza e discernimento. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de inspiração, para que a minha mente seja inundada com ideias inovadoras, com pensamentos positivos e com a orientação perfeita, para que eu sempre tome as melhores decisões. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas da intuição, para que eu possa ser guiado pela sabedoria divina, e que assim eu possa agradar a Deus com as minhas atitudes. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas da paz em minha casa, traga harmonia, união e equilíbrio, para que todos possamos nos amar e respeitar dentro deste lar. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas do amor, para que este sentimento seja o verdadeiro farol nos meus relacionamentos. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de esperança, para que amanhã eu acorde confiando que com a sua poderosa intercessão, tudo vai ficar bem, tudo vai acontecer para o meu bem maior.
São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de gratidão em meu coração, para que eu possa reconhecer a grandeza de Deus em minha vida, todas as coisas boas que já me foram concedidas. Muito obrigado, São Pedro, por dormir comigo nesta noite. Muito obrigado, São Pedro, por abrir todas as portas. Muito obrigado, São Pedro, por escutar as minhas preces. Muito obrigado, São Pedro, por trabalhar em meu favor, advogando por mim junto a Jesus, para que eu alcance o milagre que eu tanto necessito. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja, nesta noite eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite. Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo. Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz, eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite. Deus está agindo, portas estão se abrindo, milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja, nesta noite eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente.
seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite. Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo. Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz, eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite. Deus está agindo, portas estão se abrindo, milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Venerado apóstolo São Pedro, líder dos discípulos do meu amado Jesus Cristo, fostes o primeiro a proclamá-lo Filho de Deus e Messias, por isso foi chamado por Jesus de pescador de homens. Guardião da chave do céu, ouça com o seu bondoso coração a súplica que eu coloco em suas mãos nesta noite. Por favor, São Pedro, abra as portas do milagre em minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Em sua presença, eu peço sua poderosa intercessão. Eu peço, São Pedro, que proteja a minha vida. Conceda-me a proteção divina. Conceda-me saúde, prosperidade, harmonia, paz interior e alegria, para que eu possa viver em estado de profunda gratidão. São Pedro, escolhido para guiar os homens, me ajude no caminho da vida, para que eu possa desfrutar a minha realidade com graças e bênçãos. São Pedro, guardião das chaves do céu, livre-me de todos os perigos, ajude-me a vencer todos os obstáculos. Com a sua fé inabalável, abra as portas da misericórdia em minha vida, para que eu possa sentir a presença de Deus em minha vida, em todos os momentos. Ajude-me, São Pedro, a continuar confiando
que eu jamais desista, que mesmo nas situações difíceis eu possa continuar acreditando. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de cura, trazendo a solução para todas as doenças físicas e emocionais que possam estar afetando a mim e a minha família. Traga para dentro desta casa, São Pedro, alívio e restauração. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de oportunidades profissionais, para que eu alcance um crescimento na minha carreira, para que eu alcance a realização profissional. Guia-me, São Pedro, para os caminhos do sucesso. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de prosperidade em minha vida, para que eu possa superar as dificuldades financeiras. Conceda-me, São Pedro, abundância e estabilidade em minha vida. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de sabedoria, para que eu possa encontrar o conhecimento e o entendimento dos planos de Deus em minha vida. Ilumine os meus caminhos, São Pedro, com clareza e discernimento. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de inspiração, para que a minha mente seja inundada com ideias inovadoras, com pensamentos positivos e com a orientação perfeita, para que eu sempre tome as melhores decisões. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas da intuição, para que eu possa ser guiado pela sabedoria divina, e que assim eu possa agradar a Deus com as minhas atitudes. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas da paz em minha casa, traga harmonia, união e equilíbrio, para que todos possamos nos amar e respeitar dentro deste lar. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas do amor, para que este sentimento seja o verdadeiro farol nos meus relacionamentos. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de esperança, para que amanhã eu acorde confiando que, com a sua poderosa intercessão, tudo vai ficar bem, tudo vai acontecer para o meu bem maior. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de gratidão em meu coração, para que eu possa reconhecer a grandeza de Deus em minha vida, todas as coisas boas que já me foram concedidas. Muito obrigado, São Pedro, por dormir comigo nesta noite. Muito obrigado, São Pedro, por abrir todas as portas. Muito obrigado, São Pedro, por escutar as minhas preces. Muito obrigado, São Pedro, por trabalhar em meu favor, advogando por mim junto a Jesus, para que eu alcance o milagre que eu tanto necessito. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja, nesta noite, eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite.
Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo. Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz, eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite. Deus está agindo, portas estão se abrindo, milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja. Nesta noite, eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite. Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida.
Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo. Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz, eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite. Deus está agindo, portas estão se abrindo, milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Venerado Apóstolo São Pedro, líder dos discípulos do meu amado Jesus Cristo, fostes o primeiro a proclamá-lo Filho de Deus e Messias, por isso foi chamado por Jesus de pescador de homens. Guardião da chave do céu, ouça com o seu bondoso coração a súplica que eu coloco em suas mãos nesta noite. Por favor, São Pedro, abra as portas do milagre em minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Em sua presença, eu peço sua poderosa intercessão. Eu peço, São Pedro, que proteja a minha vida. Conceda-me a proteção divina. Conceda-me saúde, prosperidade, harmonia, paz interior e alegria, para que eu possa viver em estado de profunda gratidão. São Pedro, escolhido para guiar os homens, me ajude no caminho da vida, para que eu possa desfrutar a minha realidade com graças e bênçãos. São Pedro, guardião das chaves do céu, livre-me de todos os perigos, ajude-me a vencer todos os obstáculos. Com a sua fé inabalável, abra as portas da misericórdia em minha vida, para que eu possa sentir a presença de Deus em minha vida, em todos os momentos. Ajude-me, São Pedro, a continuar confiando, que eu jamais desista, que mesmo nas situações difíceis, eu possa continuar acreditando. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de cura, trazendo a solução para todas as doenças físicas e emocionais que possam estar afetando a mim e a minha família. Traga para dentro desta casa, São Pedro, alívio e restauração. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de oportunidades profissionais, para que eu alcance um crescimento na minha carreira, para que eu alcance a realização profissional. Guia-me, São Pedro, para os caminhos do sucesso. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de prosperidade em minha vida, para que eu possa superar as dificuldades financeiras. Conceda-me, São Pedro, abundância e estabilidade em minha vida. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de sabedoria, para que eu possa encontrar o conhecimento e o entendimento dos planos de Deus em minha vida. Ilumine os meus caminhos, São Pedro, com clareza e discernimento. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de inspiração, para que a minha mente seja inundada com ideias inovadoras, com pensamentos positivos e com a orientação perfeita, para que eu sempre tome as melhores decisões. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas da intuição, para que eu possa ser guiado pela sabedoria divina, e que assim eu possa agradar a Deus com as minhas atitudes.
São Pedro, nesta noite, abra todas as portas da paz em minha casa, traga harmonia, união e equilíbrio, para que todos possamos nos amar e respeitar dentro deste lar. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas do amor, para que este sentimento seja o verdadeiro farol nos meus relacionamentos. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de esperança, para que amanhã eu acorde confiando que, com a sua poderosa intercessão, tudo vai ficar bem, tudo vai acontecer para o meu bem maior. São Pedro, nesta noite, abra todas as portas de gratidão em meu coração, para que eu possa reconhecer a grandeza de Deus em minha vida, todas as coisas boas que já me foram concedidas. Muito obrigado, São Pedro, por dormir comigo nesta noite. Muito obrigado, São Pedro, por abrir todas as portas. Muito obrigado, São Pedro, por escutar as minhas preces. Muito obrigado, São Pedro, por trabalhar em meu favor, advogando por mim junto a Jesus, para que eu alcance o milagre que eu tanto necessito. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja, nesta noite eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim, para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. São Pedro, ajuda-me a confiar no plano de Deus e a ter paciência enquanto eu espero os milagres se manifestarem. Que sua proteção me acompanhe nessa caminhada e que eu jamais desista da minha fé. São Paulo, apóstolo incansável do Evangelho, que enfrentou tantas dificuldades e perseguições para anunciar a palavra de Deus, eu te peço, interceda por mim nesta noite. Dá-me a força e a coragem que eu preciso para atravessar os desafios. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim. Que a união de São Pedro e São Paulo abra os meus caminhos e me conduza para a vitória, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as portas da minha vida estão se abrindo nesta noite, graças à poderosa intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu confio que através do poder dos santos Pedro e Paulo, Deus vai abençoar a minha vida. Nesta noite, São Pedro e São Paulo me conduzem pelo caminho da luz, da libertação. Minha vida está em transformação pela graça de Deus. Eu recebo milagres em todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para quem tem fé. São Pedro e São Paulo estão intercedendo por mim nesta noite enquanto eu durmo. Meu caminho está iluminado e protegido. Eu creio que todas as bênçãos que eu preciso já estão a caminho. Eu durmo em paz, sabendo que Deus está recebendo as minhas preces e que São Pedro e São Paulo estão advogando em meu favor. Eu durmo em paz.
Eu durmo em tranquilidade, eu durmo com confiança, sabendo que São Pedro e São Paulo estão velando por mim nesta noite. Deus está agindo, portas estão se abrindo, milagres e respostas estão chegando para mim nesta noite enquanto eu durmo. Glorioso São Pedro, apóstolo escolhido por Cristo para ser a pedra fundamental da Igreja, nesta noite eu peço a sua poderosa intercessão. Tu que recebestes do Senhor as chaves do reino dos céus, interceda por mim para que todas as portas fechadas em minha vida sejam abertas definitivamente. Seja no trabalho, na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças. Por favor, São Pedro, abra essas portas com o poder das suas chaves sagradas. Ajuda-me, São Paulo, a permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida, confiando que Deus sempre faz o melhor por mim.